tarde. Bom, eu sou Joyce, sou psicóloga, formada pela UFRJ. Tenho experiência clínica há 10 anos, né? Na verdade, 11 anos. E trabalho com a psicoterapia online desde 2016. As lives de sexta-feira às 2 horas são comigo, né? Nesse momento. E hoje eu vou chamar um convidado para falar sobre o tema, né, que a gente combinou de conversar. A gente vai falar sobre liberdade, né? Se a pergunta do debate de hoje é se nós perdemos a liberdade durante esse período de isolamento. E para conversar comigo, eu vou chamar o professor Oswaldo Ferreiro. E, bom, vou ler a descrição que ele me mandou sobre quem é Oswaldo Ferreira. Então, é um professor de espanhol e português, formado pelo FRJ, pós-graduado em docência em língua espanhola e em gestão escolar. E ele acrescenta: poeta, amante, confesso, de toda a cultura latino-americana e um homem engajado na política social de um país repleto de desigualdades. Essa é a descrição do professor Oswaldo, que vai falar comigo hoje sobre esse tema, que é um tema tão importante, que tem aparecido tanto na clínica, né, em psicoterapia, e tem aparecido também muito em debates na internet a respeito do assunto do isolamento social. Então, é um tema caro, né, nesse momento, falar sobre liberdade. Bom, da onde eu vou partir? Eu sou psicóloga dentro da linha de psicologia humanista, que é uma área existencial. Então, vou falar de liberdade a partir de um filósofo existencialista que fala que o homem está condenado a ser livre e que, portanto, a gente precisa lidar a vida inteira com as escolhas que a gente faz, que é o Jean-Paul Sartre que fala isso. Então, a partir daí que a gente vai falar sobre liberdade. Bom, o Oswaldo já chegou, eu vou chamar e aí a gente começa o debate. A todo mundo que está entrando, que está ficando com a gente, vocês podem ir mandando perguntas e comentários, tá? Você fica mais distante. Boa tarde, Joyce. Tá me vendo? Não, né? Não estou te vendo, só estou te ouvindo. Tá aparecendo uma tela escura. Eu vou tentar te mandar uma nova para ver se uma nova solicitação para ver se muda isso aí. Olá, todo mundo. Quem está chegando agora, eu sou Joyce, sou psicóloga. A live de hoje é sobre se estamos perdendo a liberdade durante o período de isolamento. Hoje eu vou conversar com um professor, que é o professor Oswaldo, que está tentando conectar, e aí a gente vai começar a falar sobre o assunto. Tudo bem? Oi, Joyce, boa tarde. Oi. Olha só, eu não sei o que está acontecendo com o Instagram não está me possibilitando mostrar a imagem, só a tela escura. Tem algum problema fazermos a entrevista dessa forma ou Não não? sei, não sei, na verdade. Fica à vontade, se quiser. Ao invés de fazer entrevista, fazer uma apresentação, fica à vontade. Mas se você quiser fazer entrevista assim mesmo, por mim não tem problema não, tá? Tá, mas é que eu não sei se vai ficar bom. Vou perguntar para o pessoal que está assistindo se tudo bem a gente fazer a entrevista sem olhar, sem conseguir ver o Oswaldo, se a gente consegue seguir assim. O que vocês acham? Quem está aí? Quem puder. Enfim, eu acho bem Não, estranho. é complicado, mas assim, eu não sei o que está acontecendo com a minha conta do Instagram. Ele me permite fazer a live, mas ele não está mostrando imagem. Eu não sei o que está acontecendo. Já mandei reclamação pro Entendi. Instagram, mas
Até agora não me Ó, responderam. eu tenho 10 pessoas online agora. Todo mundo concorda de a gente continuar mesmo sem imagem? Tudo bem? As pessoas deram ok, ó. É, o Então, único vamos problema é embora. realmente que não dá pra ver, né? Mas tudo bem, ó. Vamos lá então? Vamos começar? Então, vamos embora. A gente vai falar. Bom, a pergunta do debate hoje é: perdemos a liberdade durante o período de isolamento? E na minha apresentação, no iniciozinho, eu falei que a gente vai falar. Bom, eu vou falar a minha fala parte de um filósofo existencialista que fala que o homem está condenado a ser livre, que é o Sartre. E a partir desse momento que a gente está condenado à liberdade, o que a gente pode fazer para lidar com a liberdade são as escolhas que a gente consegue fazer na vida. Entender quais são as escolhas que a gente consegue fazer e compreender também que a gente não consegue fazer todas as escolhas que a gente deseja, mas dentro das possibilidades do que a gente tem na nossa existência. Então, esse é um ponto de partida do meu lado do debate. E aí, Oswaldo, você pode falar qual que é o ponto de partida da sua fala. Obrigado. Eu vou. Eu tinha escolhido também o Sartre para falar sobre liberdade, mas eu pego duas falas. A primeira do Tolstói, que é bem interessante, ele diz o seguinte: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas sim uma consequência. Já Paulo Freire, como professor, não posso deixar de citar Paulo Freire. Paulo Freire diz o seguinte: a liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exige permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade para ser livre. Dois pontos. Pelo contrário, luta por ela precisamente porque não a tem. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão. Então, o tema da liberdade, eu costumo dizer, né, que a liberdade, no mundo que nós vivemos, ela tem uma questão de consciência, porque todos nós viemos ao mundo de uma maneira livre. Nós somos livres, né? Só que como nós, seres humanos, temos uma consciência, nós precisamos lidar com essa liberdade que todos temos com consciência. Então, só para fazer uma reflexão, nesse momento que nós estamos agora em isolamento social, nós não estamos presos em casa, né? Há uma orientação de que nós façamos um isolamento social. Quem tem consciência está ficando em casa. Quem não tem esta consciência está tendo a liberdade de sair de casa e ir à rua. Nós perderemos ou perderíamos a nossa liberdade se fosse decretado um toque de recolher. O toque de recolher é a proibição, né? Que, por exemplo, no Brasil não foi dada de uma maneira correta, de uma maneira certa, séria, digamos assim. Então, por exemplo, nesse momento agora, é interessante a gente refletir sobre esse aspecto da liberdade, né? Por exemplo, por que é importante a gente ter essa ideia de consciência com a liberdade? Todos nós temos a liberdade de fazer o que nós quisermos, certo? Coisas boas e coisas ruins. Só que a consciência, né, e como nós vivemos em uma sociedade, a sociedade vai criar um conjunto de medidas para que essa liberdade ela não interfira no outro, digamos assim, a questão do direito, né? A gente costuma dizer o seguinte, que o direito de uma pessoa termina quando entra no direito de uma outra pessoa. Então ela tem uma liberdade até um determinado ponto. Entende essa colocação, Joyce? Sim, sim. Na verdade, alguns tópicos do que eu tinha separado para a gente conversar, você já começou sobre falar sobre liberdade de consciência, então a possibilidade, e aí vai ter a ver diretamente ligado com a possibilidade de escolha, então a gente conseguir refletir sobre o que que é a nossa liberdade, quais são as nossas possibilidades, e ter consciência ao fazer essas escolhas. E aí, considerando
o período atual, o que a gente está vivendo, a recomendação do isolamento social ser uma recomendação que, enfim, a Organização Mundial da Saúde tem feito como uma possibilidade, a melhor possibilidade de lidar com a pandemia nesse momento é fazer o vírus circular o mínimo possível, fazer o vírus circular o mínimo é fazer as pessoas circularem o mínimo e encontrarem-se o mínimo, né? Então, daí, a ter liberdade para escolher isso nesse momento, né? Conseguir ter consciência de fazer toda essa reflexão e escolher o isolamento, que foi uma recomendação e não necessariamente uma proibição, como você estava falando, é o que acaba sendo o que vai definir a maneira de escolher isso agora. A questão sobre falar sobre se a gente está perdendo a liberdade ou não, a ideia de falar sobre esse tema também é baseada numa discussão que já apareceu na internet e também muito provocada até por algumas lideranças do governo, sobre falar do direito de ir e vir que está sendo impedido, como se tivesse sido impedido nesse momento, as pessoas tivessem sido impedidas do direito de ir e vir, que é um direito constitucional, né? E as pessoas estão colocando dessa forma para poder debater sobre o assunto e falar sobre a possibilidade de parar o isolamento social por conta disso, né? Então, uma das coisas que eu pensei da gente conversar é sobre isso, sobre o direito de ir e vir e a maneira como as pessoas estão debatendo isso, e falar sobre o individual e o coletivo dentro dessa escolha que a gente faz a respeito da liberdade, falar sobre o que é individual e coletivo dentro dessa escolha também. E aí você pode... Deixa eu ver aqui que tem pessoas falando, mas você pode continuar. Essa questão do direito de ir e vir é exatamente... Você tocou num ponto que o brasileiro precisa amadurecer bastante ainda, que é a questão da democracia, né? As pessoas confundem democracia com liberdade total, 100%, e não é isso, né? E a democracia ela não é isso. A democracia ela é uma liberdade com consciência, entende? Ela é uma liberdade com consciência. O que difere a democracia de uma ditadura? Numa ditadura, nós somos obrigados a obedecer o que um ditador estabelece. Nós não podemos, por exemplo, expressar as nossas opiniões, né? Principalmente se as nossas opiniões forem contrárias ao que o ditador crê, né? Numa ditadura, nós temos a liberdade de opinião, só que essa liberdade de opinião, foi como eu disse anteriormente, ela tem um limite, né? Porque para nós vivermos em uma sociedade, repara, a questão do ir e vir, ela entra na questão do indivíduo e do coletivo. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade. Se houvesse apenas um ser humano no mundo, ele teria, teoricamente, a liberdade de fazer o que ele quisesse, né? Porque ele estaria sozinho no mundo. Talvez ele tivesse a companhia dos animais. Mas então ele, como ser humano, poderia fazer o que ele quiser. Só que o ser humano não está sozinho no mundo. Nós estamos numa sociedade. E quando nós estamos em uma sociedade, é preciso ter um senso coletivo. A Maurícia colocou ali agora, liberdade total é anarquia. E realmente, a gente não tem essa liberdade total de fazer qualquer coisa. Na verdade, nós até temos. Se eu quiser sair agora, pegar uma faca e sair esfaqueando as pessoas, eu posso. Só que, como nós vivemos em uma sociedade, a sociedade estabelece um limite para essa minha liberdade. Então, o que vai acontecer? O policial vai me pegar, vai me prender, né? Aí eu perco essa liberdade de ir e vir, né? Porque eu cometi o quê? Um crime. Um crime é algo que atenta contra esse direito que está relacionado à liberdade, né? Então, uma sociedade, ela vai pensar digamos assim, no que seria essa consciência de liberdade. O que seria o direito? Você tem o direito de fazer o quê? Né? Então, a democracia ela atua em cima disso. Nós temos uma série de direitos, né? Uma série de possibilidades. Só que a gente precisa respeitar o direito do outro. E é aí que entra essa questão do ir e vir. Por quê? Porque quem diz que eu posso sair porque eu posso fazer o que eu quiser, né? Tipo, a Constituição que eu tenho o direito de ir e vir. Uhum. A gente precisa lembrar, por exemplo, né, que nas décadas anteriores
Nós tínhamos, por exemplo, nos Estados Unidos, vou pegar um exemplo nos Estados Unidos, a questão da segregação racial. Então, o direito de ir e vir, por exemplo, é para esse tipo de proibição, onde os negros não podiam entrar em determinados lugares, onde os pobres não poderiam entrar em determinados lugares. O direito de ir e vir, por exemplo, ele está relacionado àquela questão do elevador principal e do elevador do serviço social e do de serviços. Não é? Ele estabelece essa relação. Só que aí as pessoas, né, para, digamos assim, colocar o que elas acreditam em primeiro plano, elas acabam alterando os conceitos ao seu favor em detrimento do direito do outro. Essa é a questão. Uhum. Bom, vamos lá. Eu vou ler algumas coisas que mandaram para a gente aqui, até para acrescentar ao debate, né? A Maurícia estava falando sobre o que até você falou, que a liberdade total é anarquia. Não existe liberdade total, a gente já nasce sobre a tutela de um outro, e isso é bem característico da humanidade, né? Do ser humano. A gente já nasce sob a tutela de uma família, de uma mãe, ou, enfim, de alguém. Ou se não existir essa tutela da mãe e da família em alguma situação, do Estado em alguma instância, mas a gente não nasce totalmente livre, né? Como talvez em uma outra época, em uma outra sociedade, em um outro momento, isso pode já ter, de alguma forma, sido uma questão. Hoje em dia a gente já não nasce, já tem sempre a tutela do outro. Eu acho que esse é um ponto até interessante. E o Felipe entrou com um assunto que talvez tenha um pouco mais a ver com a minha área da psicologia, para falar, enfim, de saúde mental nesse momento também, que o ambiente em que a gente se encontra em isolamento influencia na questão da consciência, que você falou da liberdade de consciência e de como que a consciência tem a ver com a escolha que a gente faz nesse momento, já que o isolamento não é uma proibição, uma regra, mas é uma sugestão, uma recomendação do que seria melhor a fazer. Então, a gente tem consciência para poder fazer essa escolha. E aí, quando ele fala que isso pode influenciar na questão da consciência, porque podem haver ambientes de opressão. E aí, de fato, a gente está hoje, inclusive, lidando com as tensões familiares que têm acontecido no isolamento social, das mais variadas formas, desde as tensões que são por conta da convivência mais dificultada e outras que vai ter a ver com agressão, com violência, enfim, com abuso psicológico, com uma série de outras coisas que também estão sendo pauta nesse momento do isolamento, sobre o quanto que o isolamento tem afetado, pode afetar as pessoas, essa escolha de ficar, né, e o quanto isso pode fazer com que as pessoas se sintam presas, que na verdade é o que tem aparecido, inclusive em terapia, essa ideia do sentir-se livre e do sentir-se preso, e o quanto que escolher estar em isolamento precisa ser uma escolha o tempo todo trabalhada também dentro do nosso emocional, para que a gente compreenda isso como o melhor a fazer nesse momento por nós e pelo outro, e para que não se sinta o tempo todo oprimido, preso por estar dentro desse isolamento. Você, assim, quando eu escolhi você para fazer esse debate, você colocou, né, até na sua descrição, amante, confesso, de toda cultura latino-americana. Você tem uma história de vida, além da história de ser professor, uma história de vida de alguém que viaja muito, viaja ao mundo, enfim, já teve várias experiências internacionais e de viagem e tudo mais. Como que está sendo aí, pensando não só na questão filosófica do que a gente está pensando, mas como que, por exemplo, está sendo para você lidar com a ideia de não poder realmente sair e com a perspectiva do futuro do que a gente tem sobre essas liberdades de poder transitar no mundo? Então, Joyce, interessante, né, a sua pergunta, eu gostei, porque eu também faço, né, terapia e eu conversei com a minha psiquiatra, né? E é interessante porque as pessoas elas prendem a ideia de que psicólogo, psiquiatra, terapeuta estão dentro de uma coisa negativa, loucura, e não, né? O psicólogo, o terapeuta e o psiquiatra, na verdade, eles vão é, liberar a nossa mente de uma prisão. Isso é uma coisa que eu acho bastante interessante. Eu estava comentando com a minha psiquiatra exatamente isso, que eu sofro de depressão e tal, já tive algumas crises de depressão, só que nesse momento de isolamento, por incrível que pareça, eu estou me sentindo muito bem. Por quê?
Porque eu não estou enxergando esse momento de isolamento como uma prisão. Eu estou, por exemplo, como eu sou professor, eu gosto de fazer os meus alunos pensarem. E eu acho que isso é uma coisa extremamente importante de ser dita, porque a educação brasileira, né, não vou falar mundial, porque eu vou focar na brasileira. A educação brasileira, historicamente, ela não faz os alunos pensarem, e isso vem de gerações, tá? Ela faz os alunos ficarem fechados numa ideia. Parte da corrente educacional, ao longo das últimas décadas, e principalmente dos últimos anos, vem fazendo com que os alunos pensem, abram o seu horizonte. E é interessante, porque a gente está tendo, por exemplo, nesse momento agora, um confronto entre pensamentos conservadores e pensamentos, digamos assim, um pouco mais progressistas. E esse choque entre pensamentos é interessante. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, a internet, né? No Brasil, não se ensina, não pela educação, mas o sistema no Brasil, ele não faz com que as pessoas aprendam a usar a internet de uma maneira ampla. As pessoas que estão em casa hoje, elas estão se relacionando com as outras pessoas através de quê? Da internet. Nós estamos agora fazendo uma live numa sexta-feira, às 2 horas da tarde, né? As pessoas estão nos assistindo. Só os meios empresariais usavam essa tecnologia, ou os meios empresariais eram os que mais usavam essa tecnologia até antes do isolamento social. A maioria da população não fazia isso. A internet, ela possibilita nós conhecermos um mundo vasto. Entende a questão? Então, se as pessoas, por exemplo, usassem a internet para abrir o seu conhecimento, e a internet ela dá toda a liberdade para isso, as pessoas, ao invés de terem a consciência de que estão presas dentro de quatro paredes, elas teriam em mente que a sua imaginação está muito além desse espaço. Eu viajei muito ou não? Não sei, não. Vamos lá. Você falou algumas coisas, né? Você falou sobre imaginação, você falou sobre tecnologia, você falou sobre a sua experiência pessoal, inclusive relacionada com o cuidar da saúde mental. É uma das coisas que eu tenho comentado muito aqui nas lives, principalmente no início, falando sobre a possibilidade de fazer terapia à distância, online, e, enfim, seguir com seus processos terapêuticos ou ainda iniciar um processo terapêutico nesse momento, porque tem emergido, durante o isolamento, emergido muitas coisas que as pessoas talvez não tivessem tido ainda o tempo necessário para perceber sobre si mesmo, que agora sobra um pouco mais desse tempo de reflexão. E aí você falar que faz parte da sua experiência e de estar se sentindo bem nesse momento, estar em terapia, ou seja, ser um professor falando isso, não um psicólogo falando isso, espontaneamente, para mim é muito interessante. Acho que aqui, para a ideia do que o grupo, a chave da questão está fazendo, de oferecer a possibilidade de conteúdo, oferecer a possibilidade, inclusive, de acolhimento para falar sobre suas emoções nesse momento de isolamento. Então, você falar sobre a importância disso para você estar se sentindo bem nesse momento, para mim já foi o que valeu de toda a sua fala, assim, achei ótimo Pô, que você tenha Joyce, colocado isso. eu queria até aproveitar a última fala que. Deixa eu ver de quem é. É da Maurícia. A última fala dela vai na linha do que eu estou falando, que ela diz que ela fala o seguinte: ó, à medida que vamos nos separando de uma série de amarras relacionadas à história, a nossa história de vida, nós vamos nos libertando. E aí é interessante, porque assim, eu não vou discutir nenhuma concepção ideológica aqui. Mas o que é o conservador? O conservador é aquele cara que se agarra, ele se prende em uma ideia, ele não se abre, ele não se permite a novas ideias. E aí eu, como professor de espanhol, eu adoro falar sobre isso, porque eu me sinto como se fosse um representante da América Latina nesse ponto. Quando eu falo que eu sou um amante da América Latina, repara, o Brasil, e aí as pessoas que estão assistindo o vídeo agora ao vivo ou que vão ver o vídeo depois, elas vão raciocinar e vão concordar comigo.
O Brasil, ele mantém, digamos assim, uma relação de amarra com os Estados Unidos, né? Se a gente for analisar, por exemplo, o que nós absorvemos do mundo nas últimas décadas, 95, 96, 97, 98% é de cultura norte-americana. Aliás, corrigindo, é de cultura estadunidense, né? Porque o Canadá e o México também fazem parte da América do Norte. Então, a nossa ligação com os Estados Unidos, por N fatores, ela é tão grande que nós estamos presos, digamos assim, a uma cultura estadunidense. E nós não conhecemos a cultura América Latina, ou melhor, a cultura latino-americana. O que isso leva? Nos leva a ficar, como eu vou usar o termo que a Maurício usou, a amarras aos Estados Unidos e nos deixa longe do contexto da América Latina. Muito bem. O que acontece quando as pessoas começam a conhecer os países latino-americanos? Começam a perceber que os países latino-americanos têm algo, no plural, a oferecer, diferente do que os Estados Unidos oferecem. E o que isso faz com as pessoas? Isso dá uma sensação de liberdade. Por quê? Os Estados Unidos, eles vêm para o Brasil para trazer uma ideia de consumismo, digamos assim. Então, eles vão atrelar essa relação de não liberdade, né, essas travas, ao consumismo. Ok, então o brasileiro, em boa parte, vai se tornar um consumista. Tudo que tem valor está relacionado ao dinheiro. Quando o brasileiro, por exemplo, começa a ir para a América Latina e começa a perceber que existem valores diferentes do dinheiro, valores diferentes do poder, civilizações incas, maias e astecas, por exemplo, são fascinantes nesse sentido, ele começa a ter liberdades de ação. E aí é quando eu falo a questão da imaginação. Por quê? Porque você começa a se prender em outras coisas. Só para dar um outro exemplo, tá? Nós aqui no Rio de Janeiro moramos numa cidade que é litorânea, tá? A maioria das cidades litorâneas, tá? Ou seja, as cidades que têm praias, a maioria da população, ela fica meio que, digamos assim, com travas em relação às praias. O que ela faz nas férias? O que boa parte dos cariocas fazem nas férias? Vão para as praias do Nordeste. Eles não vão para outros lugares. Por quê? Porque eles estão amarrados com essa ideia de praia. Entende? Então, quando o ser humano ele consegue se desligar disso que ela fala, né, do seu histórico de vida, ele consegue enxergar um outro mundo que é extremamente amplo e que ele tem a liberdade de ir, de navegar. E isso faz um bem danado para as nossas mentes, entende? Uhum. Tá, eu vou ler algumas coisas assim, que vieram das pessoas enquanto a gente está conversando. Eu só não sei por que eu não estou conseguindo abrir. Ah, pronto, foi. Bom, a Maurícia continuou falando sobre a questão das amarras, que ela estava falando sobre uma ótica individual. Você entrou numa ótica social, enfim, e histórica e política também, né? Quando falou dessa questão da amarra, quando fala do conservadorismo e da possibilidade de a gente ampliar a nossa maneira de ver as coisas, se a gente sair um pouco da influência tão forte cultural que a gente sofre hoje em dia e conseguir ampliar nossa mente para outras culturas e para outros lugares, e talvez esse momento até acaba sendo um momento interessante de fazer isso, porque a gente consegue ampliar um pouco, né, o nosso olhar, se a gente conseguir utilizar, por exemplo, a tecnologia a esse favor. Bom, só esclarecendo até, a Maurícia e a Aline também que comentou, as duas são psicólogas também, né? A Maurícia, também acho que o que valida a terapia é a notícia de que o outro dá ao seu próprio processo. Eu acho isso fantástico. Aí, retomando o que você tinha falado antes, da sua experiência com terapia, né, da sua experiência pessoal. É muito interessante para os psicólogos, de uma maneira geral, e para as pessoas que não conhecem o processo terapêutico, ter esse feedback, esse retorno, é sempre muito interessante, assim, sobre o quanto que a terapia pode ajudar. Bom, aí a Aline vem falando. A terapia possibilita reorganizar recursos para que possamos lidar com esse momento de distanciamento social, de fato, não só reorganizar, como talvez até
acessar, né, alguns recursos que a gente talvez nunca tenha utilizado. Eu tenho visto muito em algumas falas, principalmente das pessoas que estão falando que estão se sentindo presas nesse momento, que a identidade dela estava tão voltada, estava tão atrelada à liberdade, à independência, independência financeira, enfim, a possibilidade, justamente, a possibilidade de viajar, a possibilidade de trabalhar no seu ambiente de trabalho, o quanto que a sua identidade está identificada, relacionada com essa possibilidade, com essas possibilidades, enfim, com o que tá relacionado a essa liberdade, e que agora, ao não poderem exercitar isso, muitas vezes estão questionando a sua própria identidade e o que podem fazer, Mas né, consigo mesmas, enfim. Deixa eu só continuar aqui, espera um pouquinho. eu posso fazer só um parênteses em cima dessa fala? Sim, pode falar. É porque tem Tá, uma tem coisa mais que as algumas pessoas coisas. pouco percebem. Tem uma coisa que as pessoas pouco percebem. As pessoas, digamos assim, no normal, não nesse período que nós estamos agora, as pessoas estão falando assim, nossa, eu perdi a minha liberdade. Ok, ok. Qual era a realidade de boa parte das pessoas, por exemplo, trabalhadoras? Né? As pessoas saíam de casa, iam para o trabalho, voltavam para casa. Dormiam, acordavam, iam para o trabalho, voltavam para casa. As pessoas acordavam no dia seguinte, iam para o trabalho e voltavam para casa. Ou seja, as pessoas, na verdade, estavam presas a uma rotina. Isso eu não estou falando todas as pessoas, óbvio, mas assim, boa parte das pessoas, elas vivem presas dentro de uma rotina. O que esse isolamento social fez? Quebrou essa rotina. E as pessoas não estão sabendo o que fazer. O ócio, por exemplo, que as pessoas. Eu vejo muita gente falar assim, cara, não tem nada em casa para fazer. Gente, como assim não tem nada em casa para fazer? É óbvio que tem milhões de coisas para fazer. Só que, volto a repetir, as pessoas elas estão tão presas dentro de determinadas ideias, determinados conceitos, que elas não vão buscar possibilidades, alternativas. Muitas pessoas não se reinventam. Entende a questão? Elas ficam presas naquela ideia pré-concebida. Entende a questão? Uhum, entendo. Só, vamos lá. Deixa eu só continuar lendo algumas coisas aqui. E vai ter até a ver com isso. Eu estou reaprendendo a utilizar a internet. Pela primeira vez eu estou fazendo curso online e tem sido muito bom, porque vai entrar justamente no que você está falando. É um exemplo de se reinventar, de se Ah, utilizar dessa maneira, de uma maneira, ó, utilizar desse tempo A de uma Cristina maneira concordou diferente. comigo, ó. Cristina concordou comigo. Falou que eu ia dizer que o isolamento veio o quê? Quebrar uma Quebrar uma rotina. rotina. Olha a nova visão. Eu estava preso dentro de uma rotina. Agora eu tenho liberdade. Eu estabeleço meus horários. Claro que eu tenho os horários de aula. Fora desses horários de aula, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero em casa. Sabe? Eu tenho a liberdade, por exemplo, eu tenho a liberdade de fazer um curso de violão, eu tenho a liberdade de assistir um show em casa, eu tenho a liberdade de, enfim, de fazer uma live, né? Então, sobre isso, aí eu vou falar sobre o sentir, né? O sentir-se livre, o sentir-se preso. É, a forma como você está descrevendo o que é liberdade, por exemplo, para você nesse momento, tem a ver com a perspectiva que você está tendo ou que você está criando nesse momento a respeito disso. Uma coisa que eu falo muito até com os pacientes né, o tempo todo, sobre o quanto a nossa perspectiva, a maneira como a gente encara, como a gente entende, como a gente olha para as coisas, de como que essa forma como a gente encara, enfim, a nossa vida, as coisas na nossa vida, podem modificar a maneira como a gente se sente também. Então, quando você olha para a tua rotina hoje e entende que você tem liberdade de escolha de horário para você trabalhar e liberdade de coisas para você fazer no seu tempo, que quando você estava preso à sua rotina você não tinha, você muda a perspectiva de olhar para isso, né, a maneira de olhar para isso, e consegue mudar o seu sentimento a respeito. E as pessoas que estão fazendo dessa maneira também conseguem mudar. Então, ao invés de eu me sentir preso por estar em casa, eu posso me sentir livre, porque eu estou livre da minha rotina, livre da rotina que me prendia antes. Um outro ponto a respeito até dessa questão da rotina,
né? Na live da sexta-feira passada, a gente falou sobre controle, autocontrole, sobre a perda de controle sobre a vida e, enfim, sobre o controle também como uma forma de organizar e de regular, né, o ser humano. A gente muitas vezes, a rotina, ainda que seja, ou que seja uma rotina colocada externamente, ou uma rotina que a gente se coloque, ela nos regula, ela nos mantém num determinado limite para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta útil, para que a gente se sinta realizado, para que a gente se sinta um monte de coisa. Então, você descreveu uma rotina na sua fala, falando, a gente tinha a possibilidade de ser livre, mas a gente era preso à rotina, então saía para trabalhar, voltava para dormir, saía para trabalhar, voltava para dormir. Isso é uma maneira de pensar a rotina. A outra maneira de pensar a rotina é que sair de casa para encontrar com as pessoas no ambiente de trabalho e trocar ideias e executar determinadas tarefas, enfim, poder sair para ter encontros sociais que não tivessem a ver com o trabalho, que tivessem a ver com o esporte, que tivessem a ver com lazer, que tivessem a ver, enfim, com afeto, com troca de afeto, com família, com outras coisas, também era uma maneira de lidar com isso. Então, acho que da sua fala, acho que o que a gente pode melhor até entender e aproveitar é sobre o sentir, de fato, assim, a maneira como eu enxergo, a perspectiva sobre o que é liberdade e rotina na minha vida hoje ou amanhã, né? Em outros países estão se falando muito sobre um novo normal, o que vai ser o normal, o que vai ser o comum, o que vai ser o hábito, o que vai ser inclusive a rotina, enfim, considerando higiene, considerando a possibilidade dos encontros, considerando uma série de coisas, enquanto não houver vacina, enquanto não houver um fim, né, para a pandemia de fato. E tem se falado muito sobre isso, e o que se precisa desde o início é a mudança de perspectiva sobre a vida, assim, a mudança, inclusive, dessa identificação, da minha identidade, estar atrelada às atividades que eu faço, e se eu não faço essas atividades, eu não sou mais a mesma pessoa, e isso angustiar, né? Não de não ser a mesma pessoa, isso me libertar, isso me causar até um determinado prazer, enfim, mas disso me angustiar, né? O quanto isso tem sido, às vezes, angustiante. Então, a mudança de perspectiva acaba sendo fundamental para isso. Eu vou ler mais algumas coisas, se Então, você deixa eu quiser só fazer um acrescentar. comentário em cima do que Você a pode Aline acrescentar. escreveu. A Aline escreveu assim, ó, mas há uma diferença em relação, eu acredito que sobre aquilo que eu falei. Ela disse que há uma diferença, que você escolhe estar nessa rotina, né? Que é, acredito eu, em cima do normal, né? Que a gente tinha antes da pandemia. E nesse momento as pessoas sentem-se impostas e tal. E aí eu vou voltar no que a gente falou no começo. As pessoas precisam entender também, né, que nós estamos em um isolamento social, que é uma situação, digamos assim, quase que sugerida, tá? Em relação à nossa consciência, certo? E, e o mais importante, nós estamos passando por um momento. Isso é importante a gente colocar. Nós estamos passando por um momento, né? Aconteceu essa questão do vírus, nós fomos obrigados a tomar uma atitude, a atitude mais consciente, né? Nesse momento, nesses últimos 2, 3 meses, é o isolamento social, porque isso faz com que as pessoas não espalhem o vírus entre outras pessoas, tá? E aí, claro, que você vai ter uma nova realidade, que é não sair de casa para não se contaminar e conviver, fazer tudo dentro de casa. Aí esse momento claustrofóbico, digamos, é que muita gente não está sabendo, digamos, lidar. E isso realmente é uma coisa interessante. Agora, o reinventar-se é importante, porque você citou, eu vou encontrar com os meus amigos no trabalho. Ok, fisicamente. Tem essa diferença do fisicamente, mas eu posso encontrar os meus amigos virtualmente, né? Tem a questão, por exemplo, do sexo. Namorado que não pode encontrar namorada, ou marido que não pode encontrar com a esposa, enfim. Sim, é uma questão física, isso sim. Mas as pessoas têm que ter a consciência, de novo, que esse é um momento.
é um período. Então, nós também temos que ter uma consciência disso, porque não é sempre que a nossa mente vai estar bem. Então, a gente precisa também pensar nesse aspecto, digamos assim, até positivo, para, no maior tempo possível, saber lidar com essas adversidades, né? Até a Aline colocou aqui, eu fui passando, ela colocou aqui de novo, ó, mas nem sempre é possível psicamente não estar bem, inclusive para realizar outras atividades, mesmo quando nós temos mais tempo para realizar. Sim, sim, o nosso psicológico, né, o nosso mental, e você, obviamente, é profissional nisso, vai falar com Hum. muito mais propriedade do que eu, ela não vai estar sempre 100%. Mas existem, digamos assim, mecanismos que podem nos ajudar a fazer com que a nossa mente se distraia. Eu estou completamente equivocado ou não? Completamente não. É, a gente, aí eu entendo a Maurícia e a Aline estarem participando bastante por conta de serem psicólogas, né? A gente está num debate que daqui a pouco pode ser um embate. Mas, enfim, você está falando da ótica de uma pessoa, e aí eu te convidei de propósito, justamente por você ter uma forma de pensar ampla por uma série de assuntos, e também por isso, por ter uma vivência de muita liberdade, enfim, de trânsito, de poder fazer muita coisa fora e ter experiências positivas com isso, e estar conseguindo ter essa vivência dentro do isolamento também de uma forma positiva, também de uma forma a agregar nessa fala aqui. Por isso que falar sobre isso nesse momento e te convidar foi por isso. Assim, você poderia agregar dessa forma, positivamente, sobre o que você tem efetivamente feito e como você tem se sentido também. Mas, assim, quando elas vêm falar sobre que isso não é tão simples, que as pessoas estão se angustiando, que as pessoas estão vivendo isso de maneiras diferentes, aí a gente, como psicólogo, a gente vai ser uma análise um pouco mais profunda disso, que existe a possibilidade da angústia e que essa possibilidade tem sido real para muita gente. Eu estava lendo outros depoimentos ali também sobre questões até pontuais, considerando situações sociais, enfim, que até depois eu vou levar para a gente conversar no individual com algumas pessoas, mas assim, que a gente precisa também colocar em consideração. Quando a gente falou, a rotina ela poderia ser imposta e não necessariamente pode ser entendida como imposta agora, e antes a pessoa podia escolher. Então, há uma diferença nisso que é crucial, que embora agora a gente possa escolher muita coisa, porque a gente está com um tempo maior para administrar, as pessoas, considerando assim, as pessoas que estão fazendo isolamento social, que podem fazer o isolamento social, que têm recurso financeiro para poder se manter ou continuar trabalhando nesse momento, considerando todas essas características. Se a gente for entrar no pormenor de cada uma dessas diferenças, aí tem um monte de cenário assim, a considerar. Mas considerando esse público, ainda assim é possível existir angústia, que embora agora a gente possa escolher, as pessoas podem não conseguir escolher por não estarem se sentindo bem, por estarem tolhidas a uma coisa com a qual elas estavam habituadas, acostumadas. As mudanças de hábito e as mudanças, inclusive, culturais de determinados hábitos, então, como a gente se comportava há 50 anos atrás, como a gente se comporta há 10 anos atrás, como a gente se comporta agora e como a gente vai se comportar daqui a 10 anos, são mudanças que têm sempre um impacto para quem está vivendo o momento histórico, o marco dessa mudança. A gente, como sociedade, já viveu várias situações de mudança de comportamento e até de pensamento, mas para quem está vivendo aquele momento, existe um impacto, e esse impacto individualmente ele é percebido de maneiras diferentes. Então, assim, quando você fala da sua experiência, o que é a sua experiência para a gente traduzir, para as pessoas entenderem o porquê da sua fala? A sua experiência você é professor, você está se adaptando no ensino à distância e tem conseguindo, embora no início tenha tido dificuldade, mas você tem conseguido se adaptar bem com relação ao ensino à distância, continua trabalhando. Você entrou em uma série de iniciativas, isso é até interessante de falar,
para algumas pessoas que estão falando aqui. Entrou em uma série de iniciativas de engajado socialmente para poder ajudar as pessoas voluntariamente a arrecadação de alimento, arrecadação de produto de higiene, enfim, e acompanhar em determinadas comunidades a entrega disso tudo, participar, né, do que está sendo para outras pessoas que estão em realidades diferentes da que a gente está falando aqui, e como que você também consegue impactar nesses ambientes. Você também fez isso, então também é uma parte dessa experiência sua com relação ao isolamento social, e a imersão na cultura, né? Em assistir filmes, em leituras, em produção de coisas. Você escreve, enfim, você também está conseguindo trabalhar bastante essa sua área criativa, e tudo isso contribui para que o seu cenário, agora, nesse momento, depois de mais de 60 dias Isolamento social. mais de 60 dias de isolamento social, você tem conseguido perceber isso de maneira positiva, né? E tem conseguido ver isso de maneira positiva, considerando também que nesse meio tempo todo você também está em acompanhamento psicológico e tudo mais. Então isso Mas, também acaba facilitando bastante para essa sua percepção. O que eu gostaria até de falar aí para as pessoas que estão percebendo isso de maneira negativa é justamente mostrar um cenário positivo e mostrar o quanto que é importante para lidar com esse sentir-se preso agora, e aí a gente vai falar de novo da liberdade de consciência, é compreender que a gente está exercitando a nossa liberdade, mesmo estando preso, né, dentro do isolamento. A gente está exercitando a nossa liberdade no momento que a gente está exercitando a nossa liberdade de escolha, no momento que a nossa escolha tem a ver com um direito nosso, mas também com o pensamento no coletivo, no social. Então, a gente está fazendo alguma coisa por nós e pelo outro. Então, a gente está exercitando a nossa escolha nesse ponto. E, além disso, a possibilidade real de lidar com outros aspectos nossos, da nossa identidade, das nossas emoções, quando a gente está tolhido de alguma coisa que a gente estava acostumado a fazer e que nesse momento a gente não está, e a gente precisa realmente pensar sobre, então, o que é a nossa identidade, o que são, o que é a nossa maneira de se relacionar, e o quanto que isso estava muito preso a várias coisas e que a gente precisa, nesse momento, como você falou mais cedo, se reinventar, né? E o que significa esse se reinventar dentro das nossas possibilidades. Quando eu falei no iníciozinho da fala, que eu ia falar a partir do pensamento do Sartre, ele fala que a gente é condenado à liberdade. Ele não fala da liberdade como uma coisa tão alegre como a gente acaba falando sempre. Que a gente é condenado à liberdade. Quando a gente é condenado à liberdade, a gente então é obrigado a fazer escolhas. E esse momento é um momento de fazer novas escolhas. E isso é que tem sido tão angustiante para as pessoas, né? sim, mas é interessante. Eu vou voltar numa uma fala. Gostei muito assim de toda a sua fala. Obrigado até pelo convite, né? Por participar desse debate, porque eu acredito o seguinte, Joyce. É, o que a gente pode fazer é colaborar, né? E eu tenho uma noção de que eu tenho um ponto de vista um pouco diferente das pessoas. E aí eu não vou falar nem positivo nem negativo. Eu tenho um ponto de vista diferente em muitas situações. Eu acho que foi a Maurícia, ela disse há algum tempo atrás, que ela falou o seguinte, que eu estava com um olhar político, que ela falou que era um olhar pessoal, não sei o quê. Cara, o nosso olhar é político. Porque o nosso olhar, A aquilo que a fala gente dela olha, tinha né? sido num aspecto pessoal, tinha sido num aspecto Exato. individual, né? Mas o É nosso esse que foi. aspecto individual é baseado naquilo que a gente conhece. Entende Sim, a questão? E aí tem uma coisa interessante, porque, por exemplo, eu sou professor, mas eu não me fecho nessa coisa do professor, do online, né? Por exemplo, eu trabalho em escola particular e escola pública. Eu trabalho em duas realidades que são completamente diferentes. Então, tem uma fala aqui que eu paralisei, que está falando o seguinte sobre a questão das dificuldades econômicas. Cara, é óbvio que a realidade de um grupo de pessoas que é assalariado, que tem o seu salário, abre aspas, garantido, é completamente diferente de um outro grupo de pessoas que está perdendo emprego, que perdeu o emprego, que está esperando receber os R$ 600. É óbvio que essas questões são diferentes. O que serve para um não vai servir para o outro, né? E é óbvio que em determinado momento, eu mesmo que afirmei aqui
que estou bem, abre aspas, nesse processo, eu já tive meus dias de depressão, né? Eu tive, por exemplo, um dia que eu achei que eu estava com dor de cabeça, comecei a ficar com medo de estar com o Covid-19, fiz o teste lá pelo plano de saúde, o teste disse que eu tinha uma possibilidade muito grande de estar contaminado. Nossa, eu desesperei, porque eu falei, cara, eu vou morrer. Então, é óbvio que nós, seres humanos, independente do nosso nível de conhecimento, de tudo e tal, a gente vai ter esses momentos. O que eu estou colocando para quem está assistindo é o seguinte: quanto mais nós tivermos, digamos assim, o nosso olhar aberto, quanto mais nós pudermos entrar no mundo de conhecimento mais amplo, o conhecimento ele nos ajuda muito, Joyce. Entende? A liberdade do Uhum, conhecimento ele nos ajuda muito. Por que que hoje uhum, eu tenho, abre aspas, essa segurança? Como você mesma disse, cara, eu já faço terapia há muito tempo. Então eu aprendi muitos conceitos psicológicos, né, digamos assim, com a minha terapeuta, né? Eu até falava para ela o seguinte, cara, correr para mim é uma terapia. Ela não. Correr para você é terapêutico. Terapia você faz comigo. Então, você vai é aprendendo. autocuidado. Exato, você vai aprendendo. Cara, é igual que assim, eu acredito, e eu acho que agora você vai falar que eu tô certo, que a mente é igual ao corpo. Você vai cuidando da mente da mesma maneira que a gente vai cuidando do corpo. Se eu me alimentar de informações negativas, a minha mente vai adoecer. Se eu me alimentar de produtos ruins, o meu corpo vai adoecer. Então, quanto mais eu conseguir me alimentar de informações positivas, melhor eu estarei preparado para quando um período como esse que está acontecendo agora chegar, eu vou saber lidar melhor. Isso não significa que eu não vou ficar ruim, que eu não vou ficar mal. Significa que eu vou estar melhor preparado para isso. Entende? Até, só para Uhum. fechar a fala, até para, no dia que eu achei que eu fiquei com medo de estar com Covid-19, que passou realmente pela minha cabeça que eu fosse morrer, a possibilidade disso, né? Eu cheguei a escrever um texto para o meu irmãozão que está em Portugal, como se eu estivesse deixando, abre aspas, um testamento. Mas por quê? Porque a minha cabeça, a minha impressão, né, é que eu estava com uma cabeça legal. Eu falei, pô, legal, isso é uma possibilidade, enfim. Claro que eu não vou falar que todo mundo tem que ser assim, óbvio que não. Mas Uhum. quanto mais nós tivermos eu acho que esse momento ele serviu para mostrar para muita gente que o quão importante é cuidar do mental. Pronto. O qual é importante é lidar o quê? O finalzinho Com a falhou. saúde mental. Ah, A sim, saúde mental. sim, Quão sim. importante é o psicólogo, quão importante é uma terapia, porque não adianta a gente ir para a academia malhar o corpo. Nós precisamos ir para o consultório trabalhar a mente. Ah, você riu agora, você gostou. É lógico que eu gostei, né? É o que eu tinha falado no início, quando você falou da sua experiência sobre terapia. Eu nem achei que você fosse falar sobre isso, mas eu achei interessante que você falou isso, sobre o quanto é importante. No seu caso, você já está num processo terapêutico há mais tempo, mas é muito importante, por exemplo, para as pessoas que nunca estiveram num processo terapêutico na vida, que nesse momento percebam o quanto que isso faz diferença até para conseguir encarar situações adversas na vida, as perspectivas mais diversas do que pode acontecer, de uma maneira melhor. Né? Quando você fala que você viveu a possibilidade de estar contaminado da forma como você descreveu, isso demonstra um nível assim de maturidade emocional mesmo, para conseguir lidar com uma Exato. situação que podia só desesperar, só angustiar, e também conseguir fazer alguma coisa com isso, né? Produzir de alguma forma alguma coisa com isso. A Eu Cíntia, vou. você vê, a Cíntia, ela concordou comigo. O que a Maurícia escreveu bate com o que eu falei. Você vai ficar Agora, a olhando Sandra só quem colocou uma concordou com questão você. interessante, ó. Ela falou, concordo plenamente, mas entra a questão financeira novamente. E aí é interessante, porque a questão financeira, ela é sim real, só que a financeira, ela tem uma questão diferente. A questão financeira, ela não depende exclusivamente de nós. Por isso que o lado político é importante.
Se a gente for comparar o Brasil com países da Europa ou com países aqui da América Da Latina, América Latina. eu vou citar só Ainda tem tempo? Eu vou citar rapidamente só Não sei, a gente tem um exemplo. Não tenho, eu vi ele no relógio. 5 minutos. Eu tenho uma amiga que é biomédica em Rosário, na Argentina. Ela trabalha como biomédica, está trabalhando pra caramba. Ela participou de uma live minha, que eu estava falando exatamente de isolamento social, e ela disse, Osvaldo, aqui em Rosário, aqui na Argentina, a galera tá razoavelmente bem, o nível de isolamento social é acima de 80%, por quê? Porque por mais que nós estejamos numa crise econômica na Argentina, o presidente, ele deu uma segurança para a gente. Ele proibiu as empresas de demitir os funcionários. Então isso, porra, dá uma segurança mental absurda. Sim. Coisa que no Brasil não acontece. Então, essa questão financeira é óbvia, é prática. Eu fui levar. Não é uma autopromoção, não, tá? É só um fato. É, eu Eu fui, já falei também sobre isso. eu fui levar cestas básicas para estrangeiros que moram no alto do Morro Tabajaras, que estão com medo de pedir qualquer ajuda por serem estrangeiros. E os caras estão passando fome. Entende a questão? Então, tipo, a gente também tem no Brasil situações que extrapolam a questão mental. E aí entra na questão dessa liberdade que a gente falou do político, né? O amparo, Sim, ó, a Maurícia falou Maurício exatamente, falou. né? Na verdade, esse é um ponto que teve uma outra pessoa que falou também antes, que a situação social, né, ao nosso redor, a preocupação com as pessoas que estão passando fome, que estão passando dificuldade, também é algo que, para quem não está nessa situação, a preocupação com isso também é algo que angustia e que nos abala individualmente. Então, assim, para essas pessoas que estão angustiadas com isso, eu acho que eu falo muito isso com os pacientes em terapia, sobre como que a gente lida com as coisas que nos deixam ansiosos, nos deixam angustiados, e uma das coisas que faz com que isso melhore é o que eu posso, o que está dentro do meu alcance, que eu posso fazer efetivamente para poder ajudar nesse problema, nessa situação. Então, se eu estou ansiosa com alguma coisa, o que eu posso efetivamente fazer, planejar, para poder diminuir um pouco essa minha Exato, ansiedade? Se eu estou angustiada com alguma coisa, o que está ao meu alcance fazer para que eu me sinta menos angustiada e para eu esteja também atuando nesse problema que está me preocupando. Então, nessa situação exatamente. sobre a questão do desamparo e das pessoas que estão é, passando necessidade, passando fome, passando por necessidade, o que eu posso fazer? Eu posso efetivamente ajudar e doar alguma coisa? Eu posso, enfim, divulgar o trabalho dessa pessoa para que ela consiga Aham, continuar trabalhando? Eu posso dar ideias para que essa pessoa aham, se modifique no que ela faz em atividade de trabalho? Enfim, pessoas que trabalhavam, por exemplo, acontece muito, os costureiras que trabalhavam fazendo reforma de roupa, que agora estão sim. fazendo máscaras e a gente consegue comprar e divulgar dessas pessoas, enfim, o que efetivamente está ao meu alcance para eu lidar com essa angústia, tanto no O no nosso meu tempo âmbito vai individual acabar. quanto do outro, né? O nosso tempo vai acabar. Eu só queria falar uma última coisa. Primeiro, assim, quero agradecer de verdade muito pelo convite e dizer uma coisa nesse sentido. Faz muito bem ajudar quem não tem. Algumas pessoas ficam mal quando lidam com uma realidade muito inferior no sentido de pobreza. Mas ajudar de qualquer forma a alguém faz muito bem. Tá bom? Tá Obrigado, bom. Joyce. Obrigada, Oswaldo, por ter participado. Bom, só esclarecendo, toda sexta-feira, 2 horas, tem live comigo. A partir de agora, eu vou estar sempre convidando alguém para poder falar do tema junto comigo. Então, o Oswaldo foi o primeiro convidado para falar sobre liberdade. Uma pena que não apareceu o rosto dele aqui, mas enfim, acompanhe eles nas redes sociais aí, se vocês quiserem, que ele Uma é no ótimo, Instagram. ele faz discussões muito boas. No feed tem lá o Instagram dele, se vocês quiserem ir atrás dele também. Bom, a Sandra, só antes de finalizar, Sandra, me procura no meu Instagram, psicóloga Joyce, para a gente conversar, tá? Sobre as coisas que você colocou aqui, que eu acho que seriam interessantes a gente ter um cuidado individualizado sobre isso. E, bom, então, toda sexta-feira, 2 horas, tem live, se vocês quiserem continuar acompanhando.
a Chave da Questão está produzindo conteúdo todo dia, né? E também está fazendo acolhimento e orientação psicológica voluntária gratuita pelo Instagram e pelo Facebook, tá bom, gente? Então, tchau, tchau, boa tarde para todo mundo. Boa Obrigada, tarde. Oswaldo. Obrigado a você.